Hey everybody, beleza? E aí gente, como eu falei no meu último vídeo que eu postei, hoje eu vou falar o motivo que eu estou em um rematch. Pra quem me acompanha aqui já faz um tempo, eu cheguei aqui nessa família em novembro de 2019. Eu fiquei em torno de quase um mês com a antiga au pair da família. Então, tipo assim, a gente fez uma amizade muito boa aqui, valeu muito a pena eu ter conhecido ela. Como eu mencionei, eu tô em um rematch agora, daqui uma semana. Eu tô gravando esse vídeo no dia 25. Possivelmente eu devo postar agora semana que vem, ainda não sei. Mas enfim, esse é meu último vídeo aqui nesse quarto aqui, com esse fundo aqui. Pra quem me acompanha um tempo, sabe que eu não tava tendo uma boa relação com o pai das crianças aqui. Devido a N motivos que tava me incomodando em relação eu e ele, sabe? Eu não sei se vocês entendem, mas, por exemplo, antes de eu vir pra cá, eu conversei muito com a mãe das crianças e eu acho que eu fechei muito o match com essa família devido à experiência que eu tava tendo com ela e com as crianças que eu tinha conversado um pouco. Então, o feedback que as antigas au pair me deram sobre a família em relação às crianças foram bastante legais. E sobre a família também, tipo, com os pais, sabe? Só que vale lembrar que todo momento essas au pair elas estavam com a mãe das crianças junto. Nenhum momento ela estava só com o pai, como foi o meu caso. Porque do momento que eu cheguei aqui, a mãe já não estava em casa, por causa que ela viajou para fora do país, porque ela é militar. Ela viajou em setembro, eu cheguei em novembro. Então, teoricamente, eu acho que eu vou embora daqui sem conhecer ela, porque ela não chegou ainda e eu acho que ela deve chegar só em agosto, na metade de agosto, e eu não vou estar mais aqui, né? E daí, por exemplo, eu fechei muito o match por causa dela, porque eu fiz muito Skype com ela e eu fiz o Skype com as crianças também. Com o pai eu fiz, só que a gente não conversou muito, sabe? Então, tipo assim, eu gostei muito deles e tudo que as antigas au pair estavam me falando sobre eles eram legais. Então, tipo assim, eles tinham tudo que eu queria e as au pair também me deram feedback muito boa deles. Então, isso me deixou mais tranquilo. Chegando aqui foi um pouco meio diferente, por causa que quando eu tava no Brasil eu conversava com eles pelo WhatsApp, né, que tinha um grupo. E o pai, ele nunca foi de falar muito, sabe, de conversar. Até a mãe, ela fez esse grupo especificamente e ela falou a primeira mensagem assim, gente... Isso aqui é um grupo pra vocês poderem trocar uma ideia, pra vocês se conhecerem melhor. Só que ele deu um oi, eu dei oi e, tipo, nunca mais a gente se falou direito. E aí teve até outros momentos, tipo, aí a gente conversava muito, tipo, eu e a mãe das crianças, sabe? Toda hora conversando por mensagem e tudo mais. Só que o pai ele nunca respondia, ele nunca, tipo, ele via, mas não interagia, sabe? Até um dia que ele até mandou mensagem assim, ué, então me desculpe e tudo mais, eu não mando mensagem aqui, mas... É porque eu não fico muito no celular, mas quando você chegar, essa situação ela vai mudar, sabe? Aí vai estar mais pessoalmente, então isso vai ser melhor. Mas eu chegando aqui foi totalmente diferente, sabe? Primeiro, como eu disse, eu fiquei um mês com a antiga au pair, então tava tudo de boa ainda, porque ela tava aqui também. Ele não tava lidando só comigo, mas sim, ela já tava aqui já. Ela estendeu com eles, né? Então, tipo, eles já se conheciam bem, sabe? E, teoricamente, ela também já conhecia a mãe. Então, teve aquele, pode dizer, aquele convívio mais legal. Mas eu chegando aqui, literalmente, eu fui só com ele, sabe? Então, ela foi embora e daí ficou eu e ele. Eu comecei minhas aulas de inglês pra até melhorar a relação ao inglês e tudo mais, pra ser mais comunicativo. E não digo muito em relação às crianças, porque por mais que eu tivesse inglês, assim... razoável, eu ainda conseguia lidar com as crianças de boa, sabe? Só que com ele eu tinha muita dificuldade para entender. E ele é o tipo de pessoa que ele fala muito rápido e parece que ele não tem paciência muito para as coisas, parece que ele quer tudo que tu entenda assim de imediato. Isso foi uma das razões pelo qual eu decidi meio que entrar em remédio por causa disso, sabe? Daí tá, por exemplo, e daí toda vez que eu conversava com ele, eu notava, isso era muito notável, sabe? Que eu conversava com ele e automaticamente a cara dele mudava. Eu falava o nome dele e já me olhava tipo assim, com uma cara meio que já de cara, sabe? Pô, aqui tá de novo, sabe? E isso começou a me afetar muito em relação a me sentir meio que... Eu não digo embaraçado, embaraçado meio que seria a tradução. Mas eu não me sentia muito confortável, sabe, de conversar com ele. Porque eu sentia que toda vez que eu fosse conversar com ele, ele não estava muito aberto pra conversar comigo. Eu não sei se era porque ele não tinha muita paciência do que eu ia falar, eu poderia falar alguma coisa errada, ele não tinha paciência pra me ajudar, sei lá, eu não sei. Mas eu sinto que não batia, sabe? E parece que realmente a gente não foi não é feito por outro, é que meio estranho. Mas parece que não deu certo, sabe? Tipo, as antigas au pair tiveram experiência muito boa, mas como eu disse, a mãe sempre estava junto. E uma das coisas que eu falei com elas é que a mãe era muito gente boa. Sempre era lá na volta das au pair, sabe? Geralmente ele era mais na dele. Então, acho que pelo fato de também de ser o primeiro au pair deles, homem, e ele ter que lidar diretamente comigo dessa vez, foi também difícil pra ele. Então, eu acho que foi tanto minha parte e a dele, tipo, de não dar certo, sabe? Eu creio. Cada au pair tem a sua própria experiência, sabe? Então, o que pode ser bom para outro au pair pode não ser bom para mim. Então, por essa razão, tipo, eu não julgo literalmente ele, porque querendo ou não, para ele também pode estar sendo um pouco difícil.
porque é a primeira vez dele que ele tem que lidar com as crianças diretamente, com uma pessoa na casa dele estranho, que ele nunca viu na vida. Então isso também tem atrapalhado para ambos, sabe? Tanto pra ele, de me receber aqui, e eu com ele, porque realmente eu não me sinto confortável com ele, sabe? Porque eu me sinto muito, não é coagido, sabe? Mas, tipo assim, eu não me sinto bem pra conversar com ele, como eu me sinto bem pra conversar com meus amigos daqui, ou com a minha LCC, ou com as pessoas que eu conheço aqui, sabe, inglês. Porque eu sinto que toda vez que eu tô conversando com ele, eu não tô indo bem com o meu inglês, sabe? Então parece que ele tá sempre me julgando isso. Então eu prefiro ficar na minha, eu prefiro ficar quieto. E quando eu tô com as crianças, isso que me dá uma coisa na cabeça. Porque quando eu tô com ele, parece que ele nunca entende nada que eu tô falando, sabe? E quando eu tô com as crianças, é muito raramente eu falar alguma coisa que eles falam assim, o que que é? Ou tipo assim, se eu falo alguma coisa errada, as crianças, elas me ajudam literalmente, sabe? Elas me ajudam e não me julgam. Tipo, elas me explicam de uma maneira muito pra eu poder entender. E já com ele não é assim. E eu sempre falei com eles, quando eu tava fazendo Skype, que eu queria muito que eles me ajudassem em relação a isso, porque eu tava vindo aqui também pra aprender o inglês, sabe? E eles falaram, não, a gente é supermente aberto e tudo mais. Mas depois disso eu vi que não é muito disso. Poderia ser da parte da mãe das crianças, mas não dele, sabe? Mas enfim, e daí isso foi uma coisa que foi me incomodando. Então, eu lembro que toda vez que eu sentava no carro, ele conversava meio comigo, puxava meio com assunto, ele puxava assunto muito complicado, tipo política, gente. Como é que eu vou ter diálogo pra conversar sobre política, sabe? Ainda mais numa língua que não é minha. Então, isso ficava muito, muito difícil pra mim, porque ele perguntava coisa pra mim, eu não sabia o que ele tava falando, eu pedia pra ele repetir. Quando eu pedi pra repetir, tipo assim, eu já ficava meio que assim, e era certo, ele mudava automaticamente a feição dele, assim, do rosto, e aí ele já ficava meio que, aí, tipo, ele repetia a segunda vez, eu não entendi de novo, ele já desistia, sabe, ele nem puxava assunto. Outra coisa também que tá acontecendo também é que o menino, tipo, eu me dou muito bem com as crianças, eu acho que eu tô até agora aqui mais por causa das crianças do que pelos pais. Por exemplo, o menino, eu sinto que ele tem um pouco de ciúme da menina, mas é um ciúme meio exagerado, sabe? Porque a menina, como eu já disse, ela tem alguma necessidade especial, não é nada, tipo, mental, é mais um corpo dela, que ela nasceu com um buraco nas costas. E daí, então ela precisa de ajuda pra fazer o xixi dela, essas coisas assim. Então a gente precisa dar uma atenção um pouco maior pra ela, porque isso pode dar alguma infecção nela, alguma coisa assim. E, tipo, eu tô aqui, sabe? Eu tô trabalhando com eles. Eu não quero nada que, sabe, que dê algum problema com as crianças, porque eles não são meus irmãos, não são meus filhos, não são nada, sabe? Então eu tô aqui realmente pra ajudar eles. Então, qualquer problema isso pode atrapalhar. Então, realmente, a gente precisa ter uma atenção com ela. E o menino, acho que ele sente um pouco disso. Após eu chegar aqui, eu notei muito que o pai também ele ficava muito no celular. E isso foi uma coisa que me incomodou muito, porque às vezes ele tava comendo, tipo, quando ele me convidava pra comer junto com eles, que foi raro os dias. E daí, ele sempre ficava no celular e as crianças, tipo, ficavam assim na volta. Então, muitas vezes, no meu final de semana, realmente, que eu não trabalho, as crianças às vezes batiam na minha porta, sabe, pra brincar comigo. Porque o pai ficava lá embaixo, ligava a TV, ficava no celular e as crianças ficavam sozinhas, sabe? Então, isso começou a me incomodar também um pouco, porque teoricamente o meu tempo que eu não estava trabalhando, que eu deveria relaxar, não estava conseguindo porque as crianças todas estavam aqui, sabe? Ainda mais nesse tempo de quarentena, que a gente não podia ir pra lugar nenhum, as crianças só tinha eu, teoricamente, pra brincar, além do pai, que não estava com eles o tempo todo. Então, isso começou a meio que pesar nas coisas, e daí realmente esse ciúme do menino começou a afetar um pouco a menina, porque ele começava a bater muito na menina, sabe? A ponto de machucar ela, de empurrar ela pra parede. Então, e claro, isso foi coisa que foi. Tipo, eu gosto muito dele, porque ele tem os momentos dele. Tem dia que ele tá atacado, sabe? Mas isso começou a me atrapalhar um pouco também em relação a ficar junto com eles, porque aí tu fica meio que batendo um pouco o tempo todo com ele. E ele tá numa idade que tudo pra ele vai retrucar ou ele não vai fazer se tu pede alguma coisa. Outra coisa também era sobre as rotinas da criança, tipo, os pais pediam pra que eu ajudasse as crianças pra ajudar a fazer a cama, aí eles aprenderem isso, sabe? Só que o problema é que é assim, durante a semana eu tentava fazer isso com o menino, ele meio que ouvia, às vezes não, então tipo assim, eu tava tentando mudar, mas chegava no final de semana que eu não tava trabalhando, o pai deixava o menino de qualquer jeito, sabe? Tipo, ele não fazia, ele não pedia pro menino continuar fazendo aquilo. Então acabava que toda vez que eu pedia pro menino, o menino ficava chateado comigo, porque parecia que eu tava sempre querendo dando ordem pra ele, sabe? Então a gente não tava trabalhando junto, devido principalmente da comunicação, porque a gente não tava tendo uma boa comunicação em relação a isso. Quando a gente viajou pro Colorado, e assim que a gente voltou, eu conversei com ele, com o pai das crianças, que foi até um vídeo que eu mencionei sobre isso, e eu mencionei, tipo, a nossa comunicação tá dando muito certo, eu tô tendo um problema com o menino em relação ao ciúme dele com a menina, com a irmã dele. Então, creio que as coisas não estão dando muito certo pra gente. Aí eu falei pra ele que eu tava muito pensando em trocar de família devido a isso, sabe? Porque realmente eu não tava me sentindo confortável aqui. E daí, tipo, a gente conversou e ele falou que realmente ele ia tentar melhorar a situação. Melhorou, assim, por um tempo. Mas sabe quando as coisas, tipo, não estão do jeito que tu quer, que ainda você sente que tu não tá no lugar certo? Foi isso meio que aconteceu.
Então, acabou acontecendo essa função, tipo, das coisas meio que continuar do mesmo jeito. Teve a situação do menino tá vendo coisas que não era pra idade dele. Eu conversei com o pai, tipo, ele não fez nada. Ele só falou assim, obrigado por saber lidar com a situação. E não fez nada, não conversou com o menino. Então, tipo assim, são coisas que começaram a me incomodar um pouco mais no dia a dia, sabe? Depois de um tempo, aí eu falei que realmente eu não ia acender aqui. E foi quando eu conversei em abril com os pais que eu não iria estender com eles. Porque a menina ela já ia pra escolinha, então teoricamente eu ficava mais tempo com ela antes, né? Que ela tava só estudando de manhã, então o tempo de tarde eu ficava com ela a maior parte do tempo. E dessa vez não teria mais. Então a mãe eu saberia que ela ia voltar e ela ia sair do serviço dela. E o pai, ele trocou de trabalho, ele tá trabalhando em casa agora. Então seria 3 pessoas para não ter crianças em casa. Então, mesmo que eu não quisesse estender com eles, tipo, não fazia sentido também eu ficar aqui, sendo que não ia ter necessidade, sabe? Depois eu descobri que eles também não. Eu seria o último au pair deles, eles não iam mais pegar au pair. Então eu creio que nem eles iam estender comigo também. Porque, teoricamente, eu creio que eu estava aqui mais para suprir essa necessidade dele aqui com as crianças. Porque a mãe não tá, ele tá na casa trabalhando e com quem ele vai deixar as crianças, sabe? Então, acho que eles nunca pediram a relação também ao rematch por causa disso. Porque eles estavam mais necessitando, sabe, de mim, assim, enfim. Mas, enfim, eu ainda até que aguentei um bom tempo. Porque até eu conversei com a minha mãe. Tipo, é praticamente um bebê, né? Nasceu, tipo, vai dar praticamente 9 meses, eu tô largando. Então isso foi me incomodando ao tempo. Então, enfim, como eu tava falando, eu conversei com eles que eu não ia estender, e daí, tipo assim, eu falei sobre essa extensão no momento que eu recebi a mensagem da Cultural Care falando que eu poderia já começar a procurar família. Algumas au pair procuram cedo, outras procuram, tipo, 2 meses antes de terminar o ano. Mas eu queria, tipo, cedo principalmente porque eu sou meio au pair, sabe? E homem é muito mais difícil de achar família. Então eu achei que quanto mais cedo, melhor pra mim, porque eu tenho mais tempo pra pensar, achar família boa pra mim. Enfim, eu teria mais esse tempo, sabe, pra pensar as coisas. Eu conversei com ele, super de boa, ele falou pra mim, não, tranquilo, não sei o quê. Só que aí, tipo, o meu quarto, ele é grudado com o quarto dele, então eu consigo ouvir muita coisa que eles estão falando. E daí eles falavam sobre a questão A mãe falava, depois que ele falou isso pra mãe das crianças, eles começaram a meio ser bem falsos, sabe, assim. Aí a mãe das crianças falava assim, como é que ele quer procurar estender, sendo que o inglês dele com o tipo de inglês que ele tem, sabe? E daí essas coisas começaram a me incomodar, sabe? Porque eu ouvia e, tipo assim, eu não sei se eles falavam na intenção pra eu ouvir mesmo, ou na intenção, ou porque eles achavam que eu não tava entendendo, já que eu não conseguia entender ele na maior parte do tempo, sabe? Então isso começou a me afetar, sabe? Um pouco. Então isso começou a me incomodar. E daí eu vi, tipo, coisas que... Aí teve até um dia também que, acho que foi o melhor dia que a gente teve, assim, pra conversar, que eu conversei com ele. A gente conversou bastante, foi bem no horário da janta que eles convidaram. A gente conversou bastante mesmo, que a gente entrou no assunto que acho que batia pra ambos, sabe? E daí ele falou pra esposa dele falou bem assim no telefone. Quando vê, porque pra quem não sabe, a família tem que dar um feedback pra gente no momento da nossa extensão, sobre como tá sendo a experiência com eles. E daí a mulher dele falou bem assim pra ele, eu acho que ele tá fazendo isso só pra você dar uma boa referência sobre ele pra próxima host family dele. E daí eu fiquei, cara, não dá certo, sabe? Parece que quando a gente vai tentar fazer uma coisa, e daí, tipo, eu não tentei mais fazer isso, sabe? Porque eu não queria que eles pensassem dessa forma sobre mim, porque realmente eu nem passou na minha cabeça sobre essa possibilidade. Então eu falei, deixa eu ficar na minha mesmo, que é mais fácil pra mim do que eu me incomodar com coisas, tipo, sabe? Então, isso foi coisas que foram acumulando com o decorrer do tempo e que foram me incomodando. Então isso foi, tipo, sabe, quando tu vai só levando. E aí realmente eu não tô feliz aqui, sabe, meu? Não tô mesmo. Outra coisa também era sobre o meu Instagram, que eles me seguiam, mas eu também descobri que ele me seguia mais pra saber onde eu estava e o que eu tava fazendo. Ela também falava no telefone com ele o tempo todo, tipo assim, ele falava assim, hoje ele foi pra casa de fulano de tal, passou o dia todo lá. E ela falava assim, mas pelo que eu vi eles estão dentro de casa, estão de boa e tudo mais. E ela falava bem assim pra ele, mas continua seguindo ele, continua vendo o que ele tá fazendo pra ficar ligada, sabe? E aí, tipo assim, então eu via que a minha privacidade eu não tava tendo nem quando eu não tava trabalhando. Então, sabe, isso, tipo, sei lá, meu, eu não sei se não sei se as autopés tiveram uma experiência boa porque elas não sabiam sobre como eles eram realmente. E eu não sei, eu não sei o que pensar. Então foram coisas que foram meio que me incomodando, tipo, ao ponto de eu ficar, cara, que droga, sabe? O que eu tô fazendo aqui? E daí muitas vezes quando eu saía e eu voltava e eu falava assim, eu fui tal lugar, ou sei lá, eu chegava, oi, só cumprimentava, sabe? Ele tava com as crianças e já me olhava com uma cara meio que de raiva, sabe? Assim, sei lá, eu não sei. E aí, então, por essas razões que eu comecei a me privar muito, sabe? Comecei a não sair muito por causa disso. E aí,
Eu não sei, eu até hoje não entendo por que eu tô aqui. Eu acho que realmente é por causa das crianças, porque, gente, eles eram o que faziam o meu dia melhor, sabe? Tipo, eu tava com as crianças, me dava muito bem. O pai parecia, eu já me sentia muito mal. Então foi essa uma das... E aí, quando eu entrei nesse momento de extensão, a mãe começou a me marcar em post de família que precisava para antes, sabe? Tipo, do meu tempo do meu tempo acabar, tipo, em novembro. Porque quando eu conversei com o pai, ele falou assim: Wellington, a gente tem um contrato contigo, se tu quiser ficar aqui, pode ficar, não pense que a gente tá te chutando, alguma coisa assim. Só que, tipo assim, pô, tu tá me marcando em post pra antes, sabe? O que tu quer que eu pense sobre isso? Eu pensava comigo, eu nunca falei isso com ele. Então, um dia, quando eu tava online, a família começava a aparecer pra mim, precisando do diante, e aí um dia eu sentei com ele, eu falei: ó, gente, tem família que eu tô interessado, tem uma família que eu tô pensando em dar um match com eles estão gostando de mim também. E daí eu quero saber sobre pra vocês, eles estão pensando pra essa data, eu quero saber se eu posso ir nessa data, tipo, antes, já que vocês estão marcando imposto pra famílias pra agosto e setembro. Aí eu falei, eu quero conversar com vocês primeiro pra ver se tá tudo bem, foi nessa data. Daí ele falou assim, eu não tenho certeza, vou conversar com a minha esposa sobre isso, porque ela realmente não estava aqui. E daí eles falaram, não, tudo bem, você pode ficar aqui até 31 de julho, após isso você pode ir embora. E eu, não, tudo bem então. Então aí foi nisso aí que eu acertei com a outra família, que dia 1º de agosto estava liberado. Então dia 1º de agosto eu já tô indo embora. Eu tô muito feliz por isso, porque, nossa, não sei como, eu vou muito, muito saudade das minhas crianças, por mais que o menino venha dar trabalho às vezes, mas são crianças muito boas realmente. A menina não tem nada que reclamar dela, porque, nossa, ela é um amor, nossa... Vamos mesmo, sabe? Eu sou agradecido, de alguma forma, porque eu conheci essas crianças e eu sinto que o menino, ele é dessa forma pelo fato dele não ter o afeto muito do pai, principalmente por causa que a mãe não tá aqui, porque a mãe era mais apegada a ele. Mas eu amo muito eles e eu sinto muita saudade, mas em relação aos pais, eu não tenho nada que falar, porque eu acho que dá pra ter uma noção do motivo pelo qual eu tô saindo daqui, sabe? Era mais por causa deles e não por causa das crianças, porque geralmente o pai tem muito problema com as crianças, mas dessa vez meu problema foi muito com os pais, pelo fato deles não serem muito verdadeiros comigo. Porque quando eu li o perfil deles, falava que tudo que eles tinham algum problema, eles iam conversar com o au pair, porque seria a melhor forma, seria a comunicação. Mas chegando aqui não aconteceu nada disso. Eles faziam tudo escondido de mim, pelas minhas costas, e eu descobri porque, né? Aqui grudado. Então, tipo assim, são coisas que foram me incomodando ao decorrer do tempo. Mas espero que agora a próxima... Eu tô indo, pra quem não sabe, eu tô indo pra Denver, no Colorado. Tô indo pra cuidar de uma criança. E eu espero ter uma experiência muito boa. Tipo, tô orando muito pra Deus me dar uma experiência muito boa nesse intercâmbio que eu tô precisando. Mas é isso, gente. Espero que você tenha entendido um pouco do que aconteceu aqui nos últimos dias, né? Então, se você quiser saber mais um pouco sobre as minhas experiências aqui, se inscreve no canal, dá muito like, é muito importante. Comenta se você tiver alguma dúvida e pode me seguir lá no Instagram, que é o Wellington Anjos. Também é o mesmo nome do canal, então fica fácil pra todo mundo. E a gente se vê no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!